Jesus está falando. A perseguição vai ser abreviada. Como é que Deus abrevia um tempo e como é que Deus alonga um tempo? Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Como é que Deus pega um dia literal e transforma em 1 ano? Ele alonga o tempo. Um dia valendo 1 ano. É assim que ele alonga o tempo. Como é que ele abrevia o tempo? É o inverso. Pega 1 ano e transforma em um dia. Então, no tempo do fim, a perseguição será de 1260 dias literais. Deus abrevia a perseguição de 1260 anos para 1260 dias. Que é exatamente o que Apocalipse 13, verso 5 está falando. 42 meses. 3 anos. 3 anos e meio. Então, quando Jesus esteve na terra, ele teve um ministério de quantos anos? 3 anos. 3 anos e meio. Não existia Papa naquele tempo, então, mas Cristo teve um ministério de 3 anos e meio. Agora, quando o Papa estiver dominando o mundo, como sendo o anticristo, ele vai também exercer o direito de ter um ministério de 3 anos e meio. Ele é cópia, né? Cópia. Ele não só perdoa pecados como Jesus o perdoava, ele não só tem uma lei de 10 mandamentos como Jesus tinha, ele não só aceita ser adorado como Jesus aceitava ser adorado, mas ele também vai ter um ministério de 3 anos e meio na terra, como Cristo teve 1 ano e 3 anos e meio na terra. Só que aqui em Apocalipse 13, verso 5, chama os 3 anos e meio de 42 meses, que é o mesmo período. 3 anos e meio de Selo de diferença. Deus e selo dele também. Está claro isso? Tá? Agora, queridos, voltando para o capítulo 7. Veja, capítulo 7, verso 1. Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7, verso 1 diz: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Depois de que coisas? Da visão do 6º selo, que está no verso 12 em diante. Então, antes dos anjos soltarem os 4 ventos, antes do povo de Deus ser selado pelo selo do Deus vivo, vai acontecer alguma coisa para sacudir o mundo inteiro. Para que ninguém seja pego desprevenido. Eu não sabia. Não. Deus não vai dar chance para ninguém dizer, eu não sabia, eu não fiquei sabendo, eu não li no jornal, eu não assisti isso nas notícias. Não. Ninguém vai ter desculpa. Nem o cego, nem o surdo, nem o mudo, nem o ateu, nem o pagão. Ninguém vai ter desculpa. Porque são sinais que vão acontecer, são abalos das potências celestiais. Abalos da terra. Em qualquer parte do mundo, você vai saber o que aconteceu. Não tem como você não ficar sabendo. Não depende da televisão. Você vai sentir a terra tremendo debaixo dos seus pés. Você vai sentir as águas, os tsunamis e as ondas invadindo as regiões litorâneas. E você vai ver o sol escuro, sem luz, trevas. Não sei quantos dias. Eu prefiro crer que serão 7 dias. Porque todo o Apocalipse é em cima de 7. E um dia só não cria impacto. 7 dias cria impacto. Um dia mais escuro que o outro. Um dia mais escuro que o outro. E os cientistas, falsos cientistas, a ciência, não é? O que é isso? Ninguém sabe. Pergunto para os adventistas. Alguém vai arrancar você lá do porão do navio. Vai acordar o Jonas dormindo no fundo do navio. Vai acordar e dizer, por favor, me diga quem é você, quem é o seu Deus. O que está acontecendo? Vai se agarrar na orla do teu manto.
será pregado no mundo todo, a todas as nações, nem pela televisão, nem por qualquer outra coisa, irmãos. É Deus que tomou sobre si a responsabilidade de anunciar ao mundo, chegou a hora do juízo. Amém. Ora, se para começar o juízo dos mortos, Deus preparou o mundo para começar o juízo dos mortos, preparou ou não preparou? Terremoto de Lisboa, irmãos, 1755, depois, quantos anos depois? 1780, ou seja, 25 anos depois, e depois mais 53 anos, 1833, queda das estrelas, não causou impacto nenhum, porque quem viu uma coisa não viu a outra. Mas Deus colocou essa sequência para mostrar que vai acontecer alguma coisa, em 1844, que vai começar o julgamento dos mortos. Salvou algum morto anunciar o julgamento? Mudou a vida de algum morto anunciar a chegada do juízo dos mortos? Não. Mas Deus faz coisas sem anunciar? Não. Ele anuncia, mesmo que seja dos mortos, Deus anuncia. Mas agora vai fazer alguma mudança na vida dos vivos? Saber que chegou a hora do juízo dos vivos? Vai fazer alguma mudança? Muita mudança. Por isso milhões vão se converter num dia. Porque Deus vai anunciar. Como Ele vai anunciar? Veja aqui o capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, pessoas escrevem: será que já não foi aberto? Se fosse aberto, você nunca estaria fazendo essa pergunta. Quando você faz a pergunta, é porque não foi aberto. Porque quando for aberto, você não vai fazer essa pergunta. Não vai precisar. Não vai precisar. Se a pessoa perguntar, será que, com todos esses sinais, alguém perguntar, será que foi aberto? Você vai olhar para a cara dele, o que você está esperando? Você ainda vem perguntar, será que foi aberto o seu selo? Ainda faz essa pergunta, você não está vendo tudo o que está acontecendo? Porque vai ser irrefutável. E nós não estamos acordados para isso, irmãos. Nós como igreja, porque nós é que temos essa verdade. O mundo não tem essa verdade. E o mundo precisa ouvir essa verdade. Mas a igreja não crê nessa verdade. A igreja não crê nessa verdade. E proíbe pregar essa verdade. Exatamente. Então aqui diz, olha, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande. Quando Deus fala grande, coloca grande nisso. Grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de silício. E a lua tornou-se em sangue. Pense no grande tremor. Pense na escuridão que se segue por dias e dias. E a lua em sangue, lua em sangue. O povo vai ficar assustado ou não vai? Vai. O povo vai correr para casa de um, casa do outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês não sabem de profecia? Me fala aí o que é isso. E o verso 13. Para completar o verso 13, desaba o céu. O céu desaba. Desmorona o céu. Porque uma estrela caindo não assusta você. Mas imagine milhões e milhões e milhões de estrelas caindo ao mesmo tempo. É o céu desmoronando. Ah, ninguém vai saber. Como não vai saber? Como não vai saber? Para que todo esse estardalhaço, irmãos? Para que todo esse estardalhaço? Porque o selo do Deus vivo, o selamento do povo de Deus, vem na sequência. Lembrem que o capítulo 7 aqui faz parte do sexto selo. Mas Deus começa o sexto selo com esse estardalhaço no céu e na terra. E o que mais? As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, vai ser muito forte a chuva de estrelas, muito forte esta chuva de estrelas. E mais ainda, para completar o que vai acontecer no céu, o céu vai se retirar. Você sabe que você mora na superfície da terra, né? Superfície da terra, ela é redonda, não é? Os terraplanistas acreditam que ela é mas eu acredito que
agora aqui na superfície. O céu te dá uma proteção. Porque você olha para cima e vê o céu azul, você se sente seguro. Mas e se esse céu sumir? Mas olha só, pastor. Jesus falou assim: haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. As pessoas E Deus, desmaiaram de terror. e Deus tem um propósito específico em fazer tudo isso. Porque é Deus que está fazendo. Não é a igreja. A igreja vai pregar. Porque eles vão perguntar para você. Eles vão arrancar você da sua casa, da sua cama, de madrugada. E perguntar o que é isso aí. Você deve saber disso aí. Entende, irmãos? Então Deus faz isso porque chegou a hora do juízo. Dos mortos ou dos vivos? Dos vivos. Dos vivos. Agora vem a conversão. Por isso que vão se converter milhões em um dia. Por isso o Evangelho será pregado no mundo todo em questão de dias. Nem meses, irmão. Nem meses. Questão de dias. O Evangelho será pregado no mundo inteiro. E então virá o fim. Ora, irmão, se Deus não fizer isso, nós não vamos pregar o Evangelho no mundo inteiro nunca. Porque já se passaram 2000 anos pregando o Evangelho. E 60% do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Nunca leu a Bíblia. Então, quando é que nós vamos evangelizar o mundo? Nunca. Se em 2000 anos não fizemos, nunca. Então, Deus tem um propósito, Deus tem uma estratégia. E a estratégia divina é infalível. Porque isso aqui vai sacudir o mundo todo. E aqui diz, olha, o céu se retirou como um livro que se enrola. Como que o céu indo embora. E você ficando o quê? À mercê, no espaço. E o que mais? Todos, quantos montes? Todos. Ah, que fala todos, mas não vão ser todos. Todos. Fique com o que a Bíblia fala. Todos os montes e ilhas. Japão, Hawaii, não é? Essas ilhas vão o quê? Vão mudar de lugar. Aqui diz, olha, montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Imaginem o tamanho desses tsunamis. Nós já não lemos os textos de Ellen White dizendo que todas as áreas litorâneas vão ser o quê? Lógico. Imagine o que vai acontecer. E quando isso acontecer, a porta da graça já se fechou ou não? Não. É a hora da grande conversão, irmãos. É a hora da grande conversão. Isso faz sentido. Então vai começar o juízo dos vivos. E agora diz o verso 16, vejam. E diziam, verso 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, ou seja, os donos da terra, né? Essa elite aí. Essa elite. A sociedade secreta do mundo. Os Rothschild, os Rockefellers, a Trilateral Commission, o Illuminati, e Rosa Cruzes, e a Sociedade dos Ossos das Caveiras, toda essa elite governamental do mundo, irmãos. Aqui fala aqui. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e o povão também. Todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, temerosos, né? E diziam o quê? Diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está vindo nas nuvens do céu? Não. Senta no trono. Ah, irmãos. Então, nós podemos usar isso aqui para a segunda vinda de Jesus? Podemos. Eu uso. O irmão White usa. Podemos usar esse verso para a segunda vinda de Jesus. Mas, um pouquinho antes da volta de Jesus, é o juízo dos vivos. Por isso fala dele sentado no trono. E quando fala sentado no trono, é juízo.
julgar, é juízo. Na sequência será a segunda vinda de Jesus. Mas primeiro ele é sentado no trono. Porque quando ele volta com poder e grande glória, ele não vem sentado no trono. Ele vem cavalo branco, vem entre as nuvens, cercado de todos os anjos, na glória do seu Pai. Quando fala trono, se refere a juízo, que é um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus. Mas está no contexto. Não é que nós estamos pregando contra. E você pode usar isso para a segunda vinda de Jesus. Você não pode usar só para a segunda vinda de Jesus. Entende? E agora vejam a pergunta do verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Essa pergunta... É porque assim, se eles vão pedir, se eles vão se esconder, então isso só pode ser a volta de Cristo, porque eles não vão ver Jesus sentado no trono. Então se eles estão se escondendo da glória de Deus, é porque Cristo já está vindo, certo? Sim. Mas só que aqui não está cair sobre nós, escondendo-nos do quê? Do rosto daquele que está sentado sobre o trono. É uma linguagem aplicada para o juízo, para manifestar a ira de Deus sobre aqueles que não recebem o selo do Deus vivo. Sim, mas então, literalmente, nesse momento, eles não vão estar dizendo isso, né? Não, literalmente não, porque os sinais no céu são literais, né? Eles acham que Deus está matando eles. Agora veja a pergunta do verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esta pergunta não fica sem resposta. Deus não faz pergunta e deixa sem resposta. Deus pergunta e Deus dá a resposta na sequência. Quem poderá subsistir? Ele continua explicando. Os 144 mil. A multidão que ninguém podia contar, que vão atravessar a grande tribulação, eles vão subsistir. Deus está respondendo no capítulo 7 a pergunta do capítulo 6, verso 17. Quem poderá subsistir? Eu vou mostrar para você quem vai subsistir. Os 144 mil, primeiramente, os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo, e também a grande multidão que ninguém podia contar. Porque foram selados pelo selo do Deus vivo. O selo de Deus, irmãos, é o sinal de autoridade de Deus, mas o selo não é somente um sinal de autoridade. O selo é um sinal de proteção. Porque quando um documento era selado, mostrando a autoridade do rei, que selou com seu signo, com seu sinal ali, aquele documento, não só era sinal de autoridade, mas protegia aquele documento de ser falsificado. Protegia o documento de ser destruído. Então, os selados pelo selo do Deus vivo, não somente estão aprovados pelo Senhor, mas eles são também protegidos para não serem destruídos quando os 4 anjos soltarem os 4 ventos. Por isso que fala aqui no capítulo 8, capítulo 9, veja aí o capítulo 9, verso 4. Quando na 5ª trombeta o anjo saem aquelas forças demoníacas, são forças demoníacas, queridos, no capítulo 9, a 5ª trombeta, que sai do poço do abismo, escurecendo o sol e o ar, e eles são como gafanhotos, mas não são gafanhotos, porque eles picam como o escorpião da terra. E aqui diz o verso 4, leia o verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o que é o sinal de Deus. Ou seja, aqueles que receberam o selo do Deus vivo, eles estão protegidos. O selo do Deus vivo, ele é o sinal de autoridade e sinal de proteção. Você não vai ser atingido. Amém. Então, queridos, aqui nós temos, no capítulo 7, a resposta para a pergunta: quem poderá subsistir? Eu tenho na terra um povo que vai subsistir. Eles são liderados pelos 144 mil, mas não são os únicos, porque aqui temos a grande multidão que ninguém podia contar. Nós vamos atravessar juntos o período da grande tribulação.
amparados e protegidos. Amém. Ninguém dos filhos de Deus morrerá após o fechamento da porta da graça. Amém. Porque você foi selado e o selo protege. Amém. Por isso anjos vão cercar você, livrando de qualquer tentativa de morte ou ameaça. Estarei convosco todos os Todos, dias. até a consumação dos séculos. Não é linda essa mensagem, meu irmão? Verdade. Agora, meu querido irmão, nós temos que pregar essa mensagem, porque isso traz reavivamento. Reavivamento. Se nós ficarmos jogando tudo para o passado, tudo já aconteceu, não vai acontecer mais. Tudo aconteceu, não vai acontecer mais. A igreja fica desprevenida, o mundo então não vai ser convertido nunca. Mas se nós entendermos que Deus está falando aqui do juízo, dos vivos, que está sendo anunciado aqui por esses sinais majestosos. Agora, queridos, eu sei que o meu tempo já acabou, mas só para completar, o capítulo 8 fala do quê? Do sétimo selo. O sétimo selo só será aberto depois do sexto. É óbvio. É óbvio. Você pode até rir, porque estou falando uma... Claro. Chovendo no molhado, né? Mas depois do sexto, o sétimo tem que abrir, certo? Tem que abrir. Então, o sétimo não foi aberto ainda, né? Não. Capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Quando é que os 7 anjos que receberam as 7 trombetas entraram em cena? Aí, no ano 31? No ano 500? Quando é que os 7 anjos entraram em cena? Depois que o 7º selo foi? Não antes. Não antes. Antes de abrir o 7º selo, ninguém sabe nada das 7 trombetas. Tá certo. Ninguém sabe nada. Não foi aberto ainda. E eles se prepararam para tocar. Mas não tocaram. Porque ainda não tinha chegado a hora. Porque estava no 7º selo ainda. Eles só vão começar a tocar quando o 7º selo terminar. E o 7º selo termina no verso 5. Veja aí. Veja a última intercessão de Jesus. Capítulo 8, verso 3. 3 a 5. E veio outro anjo. Lembra-se que este outro anjo é Jesus. É o anjo da aliança. É o anjo do concerto. E pôs-se junto ao altar. Você não vai encontrar um anjo junto ao altar fazendo intercessão por ninguém. Porque esse anjo tem que ser Jesus. Obrigatoriamente, você queira ou não queira, tem que ser Jesus. Porque anjo não intercede por ninguém, irmãos. Anjo ministra. Anjo serve. Mas ele não é intercessor. Intercessor é somente Jesus Cristo e os 24 anciãos que o ajudam no trabalho do santuário celestial. Os 24 anciãos ajudam Jesus no trabalho. Isso está no capítulo 5 de Apocalipse. Então, este anjo junto ao altar, fazendo intercessão, recebendo muito incenso para colocar no incensário de ouro, esse anjo é um anjo do concerto, o anjo da aliança, que é Jesus, o anjo do Senhor. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr junto com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E agora o verso 5. Essa é a última intercessão que Jesus faz. Depois dessa última intercessão, ele joga fora o incensário. Perceba agora o verso 5. E o anjo, o mesmo, né? Tinha o incensário na mão, e o anjo tomou o incensário e o encheu agora de quê? Fogo do altar. Não mais incenso, não é mais intercessão agora. Agora ele enche o incensário de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E depois que ele jogou o incensário sobre a terra, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Estão vendo a sequência? Irrefutável. É sequência. E uma coisa interessante, pastor.
sabe, com muito incenso, que são as orações dos santos. As orações, elas sobem da terra para o céu. Aí, quando está consumado, ele pega aquele mesmo incenso que era usado para as orações e joga na terra que você as pragas que vão estar caindo aqui no A final. destruição. É o inverso. Agora, se você se dirige ao céu, você vai estar livre quando o céu enviar o juízo sobre a terra. amém. Amém. Agora eu quero ler para vocês os primeiros escritos. Emprestei aqui do Livingstone. Primeiros escritos, página 279. Agora veja. Deus deu essa visão para Ellen White. Página 279. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra. E encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia. Amém, né? Amém. Ou refrigério pela presença do Senhor. E se reanimaram o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte. E havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo aceleradamente, correndo de um lado para o outro no céu. Veja, ela viu em visão os anjos apressados, correndo de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita. E os santos anjos e os santos estavam numerados e selados. Exatamente o que nós estudamos. Então vi Jesus, agora veja isso aqui. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançaram o incensário. É a mesma cena. É a mesma cena. Ela está citando Apocalipse 8, verso 5. Viu Jesus pegar um incensário. Primeiro usou para fazer a intercessão, mas agora ele pega o incensário e lança sobre a terra. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Irmãos, essa frase do Apocalipse 22, 11 tem uma hora específica para Jesus pronunciar. Nós sabemos que ele vai pronunciar isso, mas no momento em que ele jogar o incensário sobre a terra, ele diz: está feito, fique o imundo sendo imundo e o santo continue sendo santificado. Não tem mais chance para mudar de lado. Não tem. E aí ela diz: ó, cada caso foi decidido, para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estava ministrando no santuário, o juízo esteve andando pelos justos mortos primeiro, e a seguir pelos justos vivos. Claro aqui, irmão. Cristo recebeu o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, depois que ele lançou o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo. E quando ele sai do Santíssimo, ele se demora no lugar santo. Ele não sai do Santíssimo direto para a terra. Volta de Jesus imediatamente? Não. Ele primeiro sai do Santíssimo, se demora no lugar santo, onde ele tira as vestes sacerdotais e vai vestir a veste de rei dos reis, senhor dos senhores, para então descer à terra como rei dos reis, senhor dos senhores. Amém. Que bênção. Amém. A revelação que Deus fez para animar, para reavivar, para que a gente realmente esteja em pé na presença desse Deus glorioso. Amém? Amém? Amém.